Graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um dos irmãos e irmãs aqui presentes. Queremos hoje convidá-los a abrirem as suas Bíblias, Isaías capítulo 55. E eu quero dar um destaque muito especial ao versículo número 11, que diz assim: assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Que Deus abençoe o meditar dessa palavra em nossos corações. Amém. Queridos irmãos e irmãs, amados visitantes, nós estamos vivendo uma época de pregadores assim, que estão a se destacando na mídia. Hoje os grandes pregadores, eles têm assim um monte de pessoas que não perdem as suas publicações, seus vídeos espalhados pelas redes sociais, e isso é muito bom. Anos atrás, há décadas atrás, não tínhamos ainda as redes sociais, mas tínhamos também grandes pregadores famosos no mundo inteiro. Billy Graham, por exemplo, foi um desses, né? Uma pessoa, um pregador norte-americano, assim, que arrastou multidões por onde quer que ele passasse e pregasse. Então, no Brasil também existem esses pregadores. Hoje, um dos mais conhecidos é o pastor Cláudio Duarte, até pelo conteúdo que ele desenvolve, né? Um conteúdo bastante interessante. Normalmente ele aborda assuntos sobre família e ele tem um jeito todo peculiar de apresentar aí as suas reflexões, as suas mensagens. E aí conta-se que certo pregador famoso, veterano, ele então decidiu dar uma entrevista coletiva. E aí então ele revelaria nessa entrevista coletiva o segredo para ser um pregador bem-sucedido. E aí então, quando todos souberam que essa entrevista coletiva aconteceria, vieram então muitas pessoas, principalmente estavam lá estudantes de teologia, professores de seminário, cristãos de uma forma geral, todos ali muito curiosos para saber então qual era o segredo para uma pessoa ser um grande pregador. E aí então começou a coletiva. Evidentemente você sabe como é que isso acontece. A pessoa entrevistada, ela fica normalmente sentada, postada atrás de uma mesa, e ali na frente dela estão vários repórteres e tudo mais, que vão fazer as muitas perguntas de interesse da coletividade. E aí então, evidentemente, todo mundo estava ali. Todo mundo queria saber qual era o segredo para ser um grande pregador. E aí o repórter, primeiro que se manifestou, ele fez a famosa e tão esperada pergunta: pregador ou pastor, qual é o seu segredo para despertar tanto interesse assim nas pessoas pelas suas pregações? E o repórter complementou a sua pergunta: o senhor acha que o seu forte é o seu carisma? Ou de repente o aspecto que faz com que as multidões fiquem deslumbradas com a sua pregação é justamente a sua voz imponente, que é uma voz muito bonita? Ou o senhor acha que é a sua facilidade de comunicação? Enfim, perguntou o repórter, qual é o segredo para alguém ser um pregador bem-sucedido? Após a pergunta, fez-se um silêncio como nunca naquela sala de entrevistas. Todos estavam prontos para anotar, quem estava lá com a caneta, sua caderneta, quem estava também lá com o seu celular, pronto para anotar. Todo mundo estava ali, prontinho para escrever fórmula do sucesso. Qual é o segredo para ser um grande pregador? O veterano pastor olhou bem
para a plateia que estava na frente dele, os repórteres, olhou bem, e lhes disse: muito bem, então vocês querem saber o segredo de um pregador bem-sucedido? E eu vou lhes dizer o segredo. E o pregador, no meio daquele silêncio, lhe diz: o segredo é pregar. Dito isto, o veterano pregador pediu licença a todos, levantou-se e encerrou a coletiva e foi embora. Este é o segredo do bom pregador: pregar. Ora, aquele pastor, ele queria, com a sua simplicidade, ele queria mostrar o seguinte: que o êxito da pregação não reside no primeiro plano nas qualidades pessoais e especiais do pregador, mas sim na palavra de Deus. Então o toque, o diferencial, aquilo que é especial é a própria palavra. A palavra é especial. E por isso então hoje nosso culto, todos os hinos que nós colocamos aqui enalteceram esta palavra. As leituras bíblicas, todas elas voltadas para esta palavra. E o profeta Isaías vai falar sobre esta palavra hoje conosco. Ele diz e compara a palavra de Deus à chuva e à neve que descem do céu. Isso está lá no versículo número 10. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia. E aí quando a gente começa a meditar um pouquinho sobre esse texto de Isaías, a gente chega a uma constatação. Esse texto, e aí você vai entender onde eu quero chegar, provavelmente você vai concordar comigo. Esse texto já serviu e continua servindo de consolo para muitos cristãos. E aí eu quero me dirigir aos pais. Aqueles pais que insistentemente falam aos seus filhos sobre a palavra de Deus e eles nunca escutam. Aqueles pais que quando pequenos pegam os filhos, levam para a igreja, ensinam a palavra de Deus em casa para eles, dão bons exemplos para eles, e mesmo assim, quando chegam a uma certa idade e voam para longe do ninho, esses filhos parece que aquela palavra para eles entrou por um ouvido e saiu pelo outro. E aí então aquele pai, aquela mãe, no meditar, nas suas reflexões, quando colocam a cabeça no travesseiro para dormir, aquele pai, aquela mãe se perguntam: mas onde foi que nós erramos? Será que todo aquele nosso esforço foi em vão? Será que toda a nossa dedicação, o nosso exemplo foi em vão? E aí então Deus providencia essa palavra e diz: a minha palavra não volta e não voltará vazia. E essa muitas vezes é o único consolo, esta palavra é o único consolo que muitos pais têm quando os seus filhos deixam de seguir esta palavra. Consolo. E esta palavra é consolo também para as pessoas que falam de Jesus aos seus amigos. E aí então às vezes esses amigos começam a tirar um sarro, começam a zombar de você que levou essa palavra para elas. E você diz: puxa vida, mas será que vale a pena? E aí então Deus fala para você: filho, filha, pregue, fale, a minha palavra não voltará vazia. E essa mesma palavra também serve de consolo para muitos pastores. Pastores que pregam, pastores que ensinam, e às vezes parece que toda a sua dedicação foi ou é em vão. Porque as pessoas somem depois que batizam seus filhos,
Depois que sepultam os seus mortos, não aparece mais, sem falar dos que somem depois que fazem sua confirmação ou profissão de fé. E aí então dá a impressão que realmente todo o trabalho que você fez parece que foi inútil. E apesar das aparências tentarem mostrar o contrário, o texto bíblico está dizendo que a palavra de Deus sempre cumpre o seu papel. A palavra de Deus não volta vazia. Então esta palavra, esse tema tão simples, mas ele traz em si um consolo para tantos pais, tantas mães, pastores, familiares, amigos, ou seja, pessoas que falam dessa palavra e parece que quem ouve essa palavra não os escuta, não presta atenção, não muda nada, não acontece nada. E aí então, qual é o consolo que essas pessoas têm? Onde elas encontram paz? Vão encontrar paz nesse texto aqui, que a palavra de Deus não volta vazia. E é muito oportuno lembrar também que mesmo as pregações de Jesus, as pregações também dos seus apóstolos, nem sempre foram bem recebidas e acolhidas. A Bíblia fala de cidades inteiras que rejeitaram a pregação do Evangelho, até mesmo em Nazaré, vilarejo onde Jesus onde Jesus cresceu, ali ele foi rejeitado. O mesmo pode ser dito com respeito a outras cidades como Corazim, Betsaida e Cafarnaum, e aqui tem um texto que vai falar sobre essas cidades inteiras, gente, cidades inteiras, que quando foram confrontadas com a palavra de Deus, pregada pelo próprio Senhor Jesus ou pelos seus apóstolos, essa palavra foi rejeitada. E será que esse versículo de Isaías também não consolou Jesus e seus apóstolos? Será que essa mesma palavra de Isaías que nos consola hoje, quando você fala, você ensina, você prega, e parece que essa palavra que você ensinou, pregou, não repercutiu, não mudou, não transformou nada, virou nada na vida das pessoas? E aí então a gente diz, e olha aqui essa palavra que nos fala, não, a palavra não volta vazia. E aí então tem esse texto. Esse texto aqui, meus irmãos, é assim de uma franqueza, uma sinceridade tremenda. Porque diz no versículo 20 de Mateus 11, então Jesus começou a acusar as cidades onde tinha feito muitos milagres. Ele fez isso porque os seus moradores não haviam se arrependido dos seus pecados. E Jesus disse, ai de você, cidade de Corazim, ai de você, cidade de Betsaida, porque se os milagres que foram feitos em vocês tivessem sido feitos nas cidades de Tiro e de Sidom, os seus moradores já teriam abandonado os seus pecados há muito tempo, e para mostrarem que estavam arrependidos, teriam vestido roupa feita de pano grosseiro e teriam jogado cinzas na cabeça. Pois eu afirmo a vocês que no dia do juízo, Deus terá mais pena de Tiro e de Sidom do que de vocês, Corazim e Betsaida. E você, cidade de Cafarnaum, acha que vai subir até o céu? Pois será jogada no mundo dos mortos. Porque se os milagres que foram feitos aí tivessem sido feitos na cidade de Sodoma, ela existiria até hoje. Pois eu afirmo a vocês que no dia do juízo, Deus terá mais pena de Sodoma do que de você, Cafarnaum. Queridos, foram cidades. Jesus cita essas cidades. Jesus ele fala, acusa essas cidades, porque essas cidades tiveram o privilégio de não apenas ouvir as pregações de Jesus, mas essas cidades tiveram o privilégio de presenciarem, testemunharem os sinais, milagres feitos por Jesus, e nada mudava em seus corações. Aparentemente nada mudou. E a pergunta que se faz é: por que isso aconteceu? Por que a palavra de Deus ela enfrenta tais obstáculos?
Por que a palavra de Deus, às vezes, ela realmente parece que não muda? Parece que ela não repercute, ela não transforma. E aí então o evangelho de hoje, e vocês podem observar que a leitura do Antigo Testamento e o evangelho do dia, essas duas leituras, elas conversam entre si, elas se complementam. E aí então no evangelho de hoje, Jesus vai falando sobre a parábola do semeador, e ele fala sobre os solos, onde a palavra foi anunciada, e que tipo de solo foi, e daí ele vai colocando aqui os obstáculos, e eu coloco para vocês aqui, se vocês querem acompanhar, está lá em Mateus capítulo 13, tá? Se vocês querem dar uma olhadinha lá, então lá no Mateus capítulo 13, você vai ter ali, no versículo 19, um obstáculo em destaque, um versículo assim muito interessante, que aponta bem para a nossa realidade, tá? Versículo 19. O que diz lá o versículo 19? Ali diz o seguinte: a todos que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Meus irmãos, quando eu comecei o culto hoje, eu fiz uma saudação a todos vocês. Eu fiz uma saudação de bem-vindos e bem-vindas. Sempre a gente faz isso. Mas eu queria dizer para vocês que nós não estamos sozinhos neste culto. Eu queria dizer para vocês que nesse exato momento, além de estarmos muito bem acompanhados pelo nosso Salvador Jesus e pelos seus santos anjos, também está aqui entre nós um ser não bem-vindo. Na verdade, um intruso indesejável, Satanás. Porque o texto diz que quando a palavra de Deus é anunciada, ali também já começa um trabalho paralelo. Então esse trabalho paralelo é um trabalho do mal, é o trabalho satânico. Então nós podemos dizer que Satanás, até mesmo no culto ele vem. Vocês sabiam disso? Até mesmo no culto ele participa. E enquanto essa palavra vai sendo anunciada, Satanás fica semeando em nossos ouvidos, ele vai semeando a dúvida, ele vai dispersando a atenção das pessoas, ele vai de repente mostrando, não, mas não é bem assim, não dê muita atenção a isso que aquele pastor está falando. Então nós temos um sério obstáculo, que começa aqui, a partir do momento em que essa palavra é anunciada, e continua, se estende para a nossa vivência dentro de nossa casa. Olhem vocês, a luta que é para vocês virem aqui na casa de Deus e ouvir a palavra dele. Ou vocês vieram aqui tranquilamente, sem nenhuma, digamos assim, hesitação. Não, de repente, em vários momentos você pensou, mas será que eu vou mesmo? Vai estar frio lá na igreja. Vai estar, nossa, não vai estar legal. Vai estar meio escuro na igreja. Não vai ter muita gente na igreja. Mas será que eu vou? E o telefone toca, você está saindo. Você está terminando de botar o botão da camisa, está saindo. E o telefone toca. É a comadre que quer conversar com você. Quantos obstáculos? Quantos? E aí você consegue vencer esse obstáculo, chega aqui e de repente você não consegue se concentrar na palavra de Deus. Por quê? Porque nós não estamos sozinhos. Aqui está um intruso. E nesse momento esse intruso, ele quer arrancar essa palavra que está sendo pregada aqui no teu coração. Porque ele não quer que essa semente, essa palavra germine e dê frutos. Então esse é o primeiro obstáculo a ser superado, o maligno. Mas tem um segundo obstáculo que eu queria chamar a atenção de vocês.
esse segundo obstáculo está escrito no versículo 21. Está citado no versículo 21, que diz assim, o 20 para ajudar também: o que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria. Agora o 21, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Não sei se vocês notaram, mas nos últimos cultos eu tenho falado muito sobre esse lado do ser cristão, esta questão de termos que carregar nossa cruz, essa questão de nós percorrermos a nossa via crucis. E aí então, muitas pessoas, num primeiro momento, elas recebem de fato com alegria a mensagem do Evangelho. Elas chegam àquele ponto de dizer assim: nossa, mas era isso que estava faltando na minha vida. E aí então, elas têm essa alegria. Mas a partir do momento que elas começam então a compartilhar do que elas estão ouvindo sobre Jesus e dessa alegria com outras pessoas, começam a acontecer algumas, digamos assim, situações em que essa palavra parece que não está ecoando, ou seja, situações em que há uma rejeição. Então essa pessoa toda entusiasmada fala de Jesus, fala da sua igreja e tal, e aí algumas pessoas começam de repente a questioná-la, começam a persegui-la, começam a deixá-la de lado. E então daí a pessoa começa a pensar: pois é, né, mas esse negócio de ser cristão dá tanto sofrimento, né? A gente fica meio deixado de lado, algumas pessoas veem a gente como fanático, fanática, aí começam a acontecer algumas perseguições, e aí então as pessoas resolvem abandonar a sua via crucis, ou seja, o seu caminho da cruz. Aquela alegria inicial acabou. E um terceiro obstáculo que eu queria colocar aqui para vocês, muito importante também, está no versículo 22, olhem lá, versículo 22. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Terceiro obstáculo diz respeito às preocupações deste mundo e à ilusão das riquezas. Ou seja, ele está mostrando que às vezes as pessoas estão tão absorvidas com as questões desse mundo, tais como questões profissionais, sentimentais, familiares, que os valores espirituais passam a ocupar um segundo plano. E o mesmo pode ser dito no que diz respeito à questão da cobiça, ou seja, aquele sentimento que a pessoa desenvolve de desesperadamente querer ficar rica. E aí Paulo faz uma advertência lá em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10. Eu vou convidar a igreja a ler comigo esse texto. Vamos lá. Pois o amor ao dinheiro é uma fonte de todos os tipos de males. E algumas pessoas, por quererem tanto ter dinheiro, se desviaram da fé e encheram a sua vida de sofrimentos. Acontece ou não acontece isso? Sim ou não? Muito, muito. Aquele negócio de querer ficar rico e querer ficar rico. A riqueza torna-se o Deus dessas pessoas. E cresce tanto dentro delas esse desejo que elas se desviam da fé, e a consequência é citada aqui: enchem a sua vida de sofrimentos, que começam aqui e o pior, serão mais intensificados na eternidade. Então, meus irmãos, olhem vocês, agora vocês estão entendendo, quem sabe, o porquê que às vezes essa palavra de Deus tão bonita, né? Ela é bonita, a palavra de Deus é bonita, essa palavra de Deus tão especial, por que ela às vezes não ecoa como a gente acha que deveria ecoar nos corações das pessoas? Há obstáculos.
E apesar dos obstáculos, a ordem de Jesus permanece: ide e pregai o evangelho a toda criatura. E às vezes a gente descumpre esta ordem porque nós questionamos a mesma diante de tantas recusas. A gente diz, mas Jesus, eu não vou continuar falando de você para as pessoas, porque dá problema. Acontecem coisas desagradáveis quando eu abro minha boca e vivo a minha fé. E isso acontece, meus irmãos, porque nós somos influenciados pela nossa natureza pecaminosa, cheia de sentimentos de vinganças, cheia de dúvidas sobre a eficácia da palavra, e Deus sabe que nós somos assim. E o que é mais interessante, Ele sabe que nós somos assim e Ele continua nos amando. E por nos amar tanto e saber e conhecer as nossas fraquezas, Ele deu o seu único Filho Jesus para nos perdoar e fortalecer. Por isso, não nos esqueçamos, Deus faz a vontade dEle, e a vontade é que a sua palavra não volte vazia. Não voltará, portanto, vazia a palavra de Deus. Se falamos e as pessoas não se importam com a palavra de Deus, o importante é que essa palavra seja anunciada, que ela seja ouvida. Essa é a tarefa que Deus nos deu, falar a sua palavra. É o que nós estamos fazendo aqui, falando a palavra. O restante é a própria palavra de Deus que realiza. Não desanime, não perca a tua alegria de falar do teu Salvador, não perca a oportunidade de falar, e que essa palavra de Deus realize salvação entre nós, que realmente a gente, mesmo que às vezes parece que não está acontecendo nada, está sim, tenha paciência, está sim, a palavra de Deus está lá, a sementinha está lá, você falou de Jesus, está lá a sementinha. Talvez o filho, ou esse ou aquele que ouviu a palavra, se desvie, vá para esse caminho, mas a sementinha está lá, plantadinha, bonitinha, cuidadinha, e pode a qualquer momento aquela sementinha germinar, quando você menos espera, quando você já abriu mão da tua luta, quando você já desanimou de esperar, de repente, lá aquela sementinha germina e vai te surpreender, ela vai frutificar, e muito. Não desanime, força em Cristo, e você vencerá. Que Deus te dê essa vitória, agora e sempre, em nome de Jesus, amém.